Oi de novo, 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 oi de novo. Não sei porque eu tô fazendo isso. Enfim, voltei sem óculos dessa vez porque a letra desse áudio tá maior, então é isso, gente. O que eu faço? Hoje o que a gente vai falar? Coisas muito importantes da redação do Enem. Uma coisa que eu citei muito nos vídeos anteriores, que foi coesão e coerência, e a gente só vai aprender um pouquinho, depois de vocês já terem visto como cada parágrafo funciona, a gente vai entender um pouquinho do que é coesão e coerência. Então, tá muito quente, tá um calor... tem pressão baixa! Mas eu tô bem, que eu tô em casa, eu tô bem. Aí, vamos lá então, vai aparecer do ladinho pra vocês. O bom é que meu computador está com barulho. Um minuto. Voltei, sempre quis poder fazer isso. Sempre quis, não vou mentir. Deve ter ficado um pouco estranho. Eu vou ver qualquer coisa, né? Fiz que nada aconteceu. Voltei, então vou pro cantinho aqui pra poder deixar o slide. Então vamos lá, vamos lá. Coesão e coerência nada mais é o quê? Coesão a gente vai ligar para a estrutura. Então, você manter um texto coeso, ele vai estar mais interligado com conectivos, com referenciadores que você usa. Então, tudo aquilo que você usa para fazer referência ao que você já falou, para interligar palavras, frases, orações, a gente vai interligar isso na coesão, porque a coesão ela é mais interligada com a estrutura. A coerência ela já vai ter mais relação de significado, a relação do contexto. Então, tudo aquilo que eu faço para fazer com que o meu contexto seja mais puro, mais claro, mais objetivo, eu vou colocar na coerência. Então, vamos lá. O que coesão e coerência eles têm para nos mostrar? A conectividade e retomada do que foi escrito. Então, ele vai fazer com que o texto ele consiga ser todo conexo entre si. Que ele consiga realmente fazer com que eu, no desenvolvimento, fale da introdução, na conclusão, fale os outros dois. Isso aqui é da Bepantol, gente, é muito bom. É união e relação de sentidos, que tem a ver com significado, como eu já falei pra vocês. Tem duas frasezinhas que, quando eu tava estudando esses tópicos que eu julgo muito importantes, eles me chamaram muita atenção. Que foi, muitas vezes, essa incoerência é resultado do mau uso daqueles elementos de coesão textual. Então, às vezes, a gente acha que a coerência textual ela é muito necessária para a coesão textual, vice-versa, e só que, se você usa a coesão de forma equívoca, a sua coerência vai ficar mais... não muito bom. Então é complicado, porque uma coisa depende da outra, mas depende também do bom uso que você vai fazer dela. O Evanildo Bechara, maravilhoso ele, maravilhoso ele, maravilhoso ele, maravilhoso ele. O Evanildo Bechara, ele citou o seguinte, né? O enunciado não se constrói com um amontoado de palavras e orações. Elas se organizam segundo princípios gerais de dependência e de independência sintática e semântica, recobertos por unidades melódicas e rítmicas. Tudo bom, você faz letras, você aprendeu a falar, que sedimentam esses princípios. Então, o que ele está querendo dizer? Que você não joga as palavras, você não joga as frases, você não joga o conteúdo que você sabe, mas você precisa organizar. Você precisa entender a função sintática para poder fazer com que a sua frase ela tenha uma concordância. E a semântica para ela que tenha um sentido. Então, é igual aquela frasezinha que a gente usa para ensinar a vírgula, por exemplo. Quando você fala, ajude, ladrão. Quando você coloca vírgula, você entende que você precisa ajudar a pessoa que foi roubada. Se você fala, ajude o ladrão, você está querendo fazer com que você ajude quem está roubando. Entenderam? Então você entender a diferença que uma vírgula faz, entender a diferença em que eu colocar, às vezes, o adjunto adverbial no início, no fim, eu colocar entre vírgulas no meio. Tudo isso faz com que o seu texto tenha muito sentido. Há diversas formas de garantir a coesão entre elementos de uma frase ou texto. Quais são as que eu separei porque eu acredito que eram, assim, as melhores formas?
Substituição de palavras com empregos de sinônimos. Então, eu não quero... Eu preciso fazer com que... Eu tô fazendo uma redação. Eu preciso fazer uma redação com o tema educação. Então, o que eu vou fazer? Procurar sinônimos de educação para que eu não use educação toda vez que eu quiser falar a palavra educação. Nominalização, emprego alternativo entre um verbo, substantivo, adjetivo. Então, por exemplo, o verbo é desgastar, como está no exemplo aí do slide. Desgastar, tem o desgaste e tem desgastante. Então, tem o adjetivo, tem o substantivo, tem o verbo. Isso vocês vão aprender porque, por exemplo, se eu quiser falar de uma coisa que é... que é delicada, eu vou falar o assunto delicado. E no outro parágrafo, se eu quiser voltar à tese de que é delicado, eu posso falar delicadeza. A delicadeza... Só para ilustrar o exemplo para vocês. Repetição é a ligação semântica dos termos e não uma redundância. Então, por exemplo... quando a repetição ela é proposital, ela é empregada como recurso estilístico, exatamente como diz aí. Então, grande no pensamento, grande na ação, grande na glória, grande no importuno, ele morreu desconhecido e só. Isso só quer mostrar que você está querendo enfatizar o grande. Então, essa repetição ela não é uma repetição que vai fazer com que o seu texto seja pobre, porque você está mantendo uma... Aquela musiquinha de harpa, para eu lembrar. Você está mantendo um paralelismo, isso mesmo, parabéns, Luísa, você lembrou. Você está mantendo um paralelismo, beleza? Então vocês precisam aprender a diferença quando vocês quiserem usar um termo. Existe a forma proposital e existe a forma que vai empodrecer o seu texto. Uso de hipônimos, uma relação se estabelece com base numa maior específica. Então, por exemplo, mesa é mais específico e móvel é mais genérico. Então... Às vezes você está falando de uma coisa muito ampla, mas vai ser mais fácil se você falar de uma específica depois. Então, se eu quiser falar móvel de uma forma genérica e quiser retomar esse móvel, eu posso dar o exemplo da mesa. Hiperônimos, que também acontece isso, né? Por exemplo, o felino, ele está numa relação hiperônima com o gato. Então, trocar as palavras, essas substituições de coesão, são exemplos de como vocês podem fazer isso. A elipse, que é quando você... retira um componente textual que ele tá meio que subentendido, então ele é... Ele fica oculto, não é mesmo? Eu não consigo ler o resto, vocês vão ficar bem pertinho de mim agora. Então, a conjunção, que ela liga as orações, estabelece relações entre elas, tanto conjunções subordinadas quanto coordenadas. Então, é bom vocês saberem a diferença, porque o estabelecer do sentido vai ser diferente. E correlação dos verbos. Então, em relação a temporal, expectual, consiste na correta utilização dos tempos verbais, de uma forma lógica e linear. Então, você falar do passado, vão ser verbos no passado, falar do presente, verbos no presente, falar do futuro, verbos no futuro. Isso é importante porque vocês vão colocar o leitor cronologicamente na sua redação. Isso é muito importante. Quais são as minhas favoritas que eu espero muito que meus alunos usem, que eu espero que eu pegue uma redação, corrija e tenha isso? Eu gosto muito da substituição por sinônimos, eu acho que enriquece o texto. Gosto muito também de você usar hipônimos ou hiperônimos também, de você usar o mesmo sentido, mas com palavras diferentes. Elipse, eu acho que você trabalhar a elipse por meio de preposição, conjunção, pronomes, são muito importantes, então é muito legal. Tudo bem? A coesão, ela pode acontecer de diversas formas, não necessariamente só do que eu tô falando, porque são 4 tipos de coesão. Tem lugares que eles se relacionam só com 3 tipos, que falam que existem 3 tipos, mas eu acredito que existam 4, que é a lexical, a sequencial, a gramatical e a referencial. Então, a referencial, ela vai ter... Então, a gente tem os endofóricos, que são as anáforas e catáforas, endofórico dentro do texto, e o esofórico de fora do texto, uma referência que seja fora daquilo que você está escrito.
O lexical tem a ver com essa de repetição, de substituição, de associação de palavras. O gramatical, ele já entra no emprego de pronomes, conjunções, numerais, elipses. E o sequencial, ele tem mais a ver com as conjunções, mas com os conectivos e expressões que dão continuidade no assunto. Então, eu entender que tá tudo conectado já vai ser uma sequencial. Para eu entender os verbos também, aquele uso do passado, presente e futuro, eles ajudam a beça a gente entender isto. Beleza? Fatores da coerência. Aqui tá o meu papelzinho, tá, gente? Porque nem tudo que tá no slide tá no meu papel, que eu fico escrevendo, enfim. Fatores da coerência. O que vai fazer com que as minhas coisas elas tenham sentido, que agreguem valor à minha redação? Conhecimento de mundo. Por que vocês precisam ter conhecimento de mundo? Para poder agregar valor ao texto de vocês. Então, se eu tenho conhecimento das situações que aconteceram nos últimos 5 meses no Rio de Janeiro, eu vou conseguir fazer uma analogia com fatos. Conhecimento de mundo vai me ajudar na coerência, de eu fazer o leitor entender aquilo. Se coloque no lugar do leitor. Fatores de contextualização. Então, verbos, advérbios de tempo, de lugar, vão contextualizar o leitor aonde você está falando. Informatividade, informações, aqueles dados, aquelas estatísticas, tudo isso também contribui para a coerência do seu texto. Não contradição, então você não vai falar uma coisa e defender para depois criticar. Não faz sentido. Fica uma coisa hipócrita. Não tautologia, ideias redundantes. Você ficar repetindo a mesma coisa. Aquele vício de linguagem que a gente tem de ficar falando... Hoje, por exemplo, descer pra cima, subir pra baixo. Essas ideias redundantes. Relevância. A relação entre as ideias, elas precisam ter de importância. Então, o que você está colocando no texto precisa ser importante. Continuidade temática, que entra naquele fator de contextualização, de você colocar as coisas numa ordem. E progressão semântica, que é seguir o objetivo de se chegar na conclusão com um texto coeso e coerente. Então, essa progressão semântica é você manter a mesma ideia, o objetivo de chegar na conclusão com as perspectivas da introdução. Então, os referenciadores, eles ajudam muito na coesão, que ajuda muito na coerência. Isso é primordial, tanto que muitas aulas do ensino médio, elas são voltadas para falar sobre referenciadores. E falando sobre essas questões de sinônimos, aí tem um quadrinho só para mostrar para vocês algumas palavras que são muito importantes para vocês utilizarem. Então, por exemplo, o problema, você pode usar entrave, distúrbio, dano, pendência, deficiência, conjuntura. Você vai selecionando as palavras que você acredita que sejam mais importantes, que você utilize mais na sua redação, segundo as coisas que você já faz na redação, sabe? Esse quadrinho é só pra mostrar pra vocês mesmo. Então, tecnicamente esse vídeo vai ser rápido assim mesmo, falando sobre coesão e coerência. Então eu quero que vocês só entendam o porquê disso é tão importante. O porquê de como organizar isso, vocês entendam o que é isso pra vocês poderem olhar pra redação de vocês e falarem, poxa, essa redação aqui, ela é coesa e ela é coerente, porque eu leio ela e eu entendo tudo aquilo que eu anotei sobre coesão e coerência. Eu consigo ver a prática disso, de que realmente eu tô conectando as coisas, de que eu tô estabelecendo relação de sentido, de que as coisas elas estão num contexto que eu, sendo leitor, entendo a mensagem que a pessoa que escreveu quer passar. Então, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês... De hoje não, né? Porque tem mais de um vídeo hoje. Mas eu espero que vocês estejam entendendo, que vocês estejam vendo que a minha ideia não é fazer vocês aprenderem a redação na semana do Enem, mas que vocês consigam ouvir o que eu falo. E sabe aquela... quando você concorda com a cabeça do tipo, eu sei do que ela tá falando porque eu tô fazendo isso? Eu quero que vocês façam isso, que vocês entendam o que é e que vocês estão aplicando na redação. E que seja bom pra vocês.